Vinheta animada. Sobre fundo bege, em laranja, curso de especialização. E sobre laranja, em bege, acessibilidade cultural, rodeado por círculos em movimento que mudam de bege para laranja. Surge no centro um círculo laranja com o logo SEAC. Sobre fundo branco, em preto, realização. LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde. Curso de especialização em acessibilidade cultural. RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unifap, Universidade Federal do Amapá. UNB, Universidade de Brasília. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pátria Amada, Governo Federal. Olá, então esse é mais um vídeo da disciplina de seminário de projeto e nessa unidade a gente está falando sobre os elementos constitutivos dos projetos de pesquisa. Então o que precisa ter no projeto de pesquisa? Então os elementos que fazem parte do projeto, a gente vai falar depois ao longo dos vídeos, né, desse e dos outros vídeos da unidade, sobre cada parte que vai compor o projeto. O projeto é uma intenção de pesquisa, então, portanto, o tempo verbal, a linguagem a ser utilizada é no futuro. E é o que você vai prometer fazer, né? A sua promessa de pesquisa, o que eu quero estudar e como vou estudar. Então, esse projeto ele precisa ser escrito com clareza, precisa ser sucinto, mas ele precisa ter esses elementos mínimos que falaremos sobre ele agora. Ele precisa ter a introdução, onde na introdução é preciso situar aquele tema dentro do campo maior, né? Então, se eu tenho um determinado tema, ele está inserido em um contexto. Então, eu vou precisar contextualizar, trazer os dados, trazer alguns estudos semelhantes, né, ou naquela temática. Eles precisam estar referidos na introdução. E essa introdução é como se fosse um funil. Você vai desenvolvendo a partir de um tema amplo até chegar, isso em poucos parágrafos, até chegar no que você de fato quer pesquisar, no que a gente chama de recorte. Né? O que dentro daquele tema eu quero pesquisar. É sempre a partir de outros autores que a gente vai desenvolvendo a nossa linguagem. Né? Além da introdução, que deve trazer os elementos suficientes, né, para esse desenvolvimento, para que as pessoas compreendam o que eu quero estudar, eu tenho que falar coisas para que o meu tema seja entendido. Isso na introdução. Além da introdução, a gente precisa ter a justificativa. Por que aquele tema é importante? Por que eu quero me dedicar àquele tema? Há sempre uma justificativa de ordem pessoal e uma justificativa de ordem acadêmica, que tem a ver com a relevância daquele estudo e qual o potencial dele de contribuir com o conhecimento na área. Então, esses dois tipos de justificativa ficam interessantes no projeto. Agora, tem um elemento que é crucial. Sem ele, a gente não consegue pensar na nossa pesquisa, que é a nossa questão da pesquisa, o nosso problema da pesquisa. O que é a questão? É o que dentro daquele tema eu quero responder com a minha pesquisa. Enquanto eu não tiver uma questão bem elaborada, ou seja, enquanto eu não conseguir passar para a forma de pergunta aquilo que eu quero pesquisar, eu não vou conseguir evoluir com o projeto. Então, o primeiro exercício a se fazer eu tenho uma intenção de pesquisa, eu preciso colocar sob a forma de pergunta, porque aí eu vou ter a minha questão e com base nessa pergunta eu vou conseguir pensar nas estratégias para respondê-la. O que são as estratégias para respondê-la? São os objetivos, o objetivo geral em primeiro lugar, que é o que responde à questão de pesquisa, e os objetivos específicos, que são aqueles pequenos objetivos que eu vou precisar atingir com o meu projeto
para poder responder a minha questão da pesquisa, né? Atingir com a minha pesquisa, na verdade, para poder responder a minha questão. Então, se eu não tenho uma questão bem elaborada, se eu não consigo passar o que eu quero pesquisar para a forma de pergunta, eu vou ter dificuldade de estabelecer os meus objetivos. Bom, então nesse vídeo a gente falou sobre a introdução, sobre a justificativa e sobre a questão da pesquisa, sobre esses 3 elementos. No próximo vídeo a gente vai continuar com os outros elementos do projeto de pesquisa. Esse material ele vai ser complementado com o texto e com o PowerPoint e com os outros materiais de apoio que estarão disponibilizados na plataforma. Então, finalizamos esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo da unidade. Até lá! Sobre fundo branco, em preto. Realização: LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde. Curso de Especialização em Acessibilidade Cultural. RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unifap, Universidade Federal do Amapá. UNB, Universidade de Brasília. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pátria Amada, Governo Federal. Apoio: Departamento de Terapia Ocupacional. Faculdade de Medicina UFRJ. Um Novo Olhar. Escola de Música UFRJ. Fundação Universitária José Bonifácio. Funarte, Fundação Nacional das Artes. Sobre fundo laranja, em branco, os créditos da produção executiva, coordenação, colaboradores e acessibilidade. Acesso aos créditos completos na plataforma do curso.